Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele desate os nós da sua prosperidade financeira com urgência. Não aguenta mais tantas contas caindo de onde você menos espera? Precisa urgente de um milagre na sua conta bancária? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele desfaça todas as amarras que estão segurando sua vida financeira. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Senhora desatadora dos nós, e tu, Santo Expedito, fiel intercessor nos momentos urgentes e nos pedidos que clamam por resposta, hoje me coloco diante de vós com o coração consciente da necessidade de discernimento e do anseio por ver transformada a minha realidade. São muitos os caminhos pelos quais um homem pode seguir, mas nem todos conduzem ao destino desejado. Venho buscar por vossa mediação diante de Deus, aquele que tudo conhece e tudo sabe, para que se tornem claros os passos que devo dar rumo à abundância e segurança que almejo em minha vida. Nos dias que correm, há confusão, há distrações, há ilusões que confundem os olhos e desviam os pensamentos. Por isso, peço que me ajudem a manter os sentidos despertos, que eu não seja levado por impulsos errantes, nem por seduções que prometem riquezas imediatas, mas escondem vazios e perdas. Intercedam por mim para que eu saiba agir com lucidez, reconhecendo oportunidades reais e evitando armadilhas que atrasam o alcance da estabilidade que desejo construir. Nossa Senhora, aquela que desfaz os nós que impedem o fluir da providência divina, liberta-me de tudo que amarra minha mente ao medo de não ter, a insegurança que paralisa, as lembranças de tempos difíceis que insistem em manter meu olhar preso ao passado. Que as limitações que me cercam sejam desfeitas com tua graça e tua ação protetora, permitindo que eu caminhe com clareza em direção a novas possibilidades. Que cada obstáculo silencioso que trava minha capacidade de organizar, planejar e decidir, se desfaça pelo teu toque materno. Santo Expedito, que enfrenta com coragem aquilo que parece impossível, caminha ao meu lado. Em meio aos imprevistos, a instabilidade e as surpresas desagradáveis da vida, peço tua ajuda para que meu pensamento se mantenha calmo, estratégico, sem ceder à precipitação. Que eu saiba administrar o que tenho com inteligência, aumentando, com sabedoria e atenção, aquilo que está sob minha responsabilidade. Que meus olhos não se ofusquem diante da cobiça, mas estejam voltados à prudência e à boa administração, ao passo certo que constrói estabilidade verdadeira. Intercedam junto a Deus para que meus dias sejam marcados por oportunidades que venham com clareza e não deixem espaço para dúvidas. Que as ideias certas me visitem e que o discernimento esteja presente em minhas decisões, permitindo que os investimentos, negociações e escolhas estejam alinhados à prosperidade que não se perde com o tempo. Que tudo que chega às minhas mãos seja transformado em algo que gere estabilidade, não apenas para mim, mas também para aqueles que me cercam e confiam em minha liderança. Que todas as palavras lançadas contra meu progresso, todas as intenções de enfraquecimento, todos os olhares carregados de desconfiança, inveja ou desejo de perda, sejam neutralizados por vossa intercessão. Que nenhuma intenção alheia tenha poder de abalar o caminho que venho construindo. Que toda interferência negativa encontre bloqueio diante da proteção vinda do alto. Que eu caminhe em segurança, em silêncio, com determinação e inteligência, sem ser alvo de prejuízos ocultos. Peço, Nossa Senhora, que sejam desfeitos os nós da estagnação financeira, os nós das portas fechadas, os nós dos projetos que não evoluíram, os nós das oportunidades que nunca chegaram, os nós dos contatos que se perderam, os nós das promessas que nunca se cumpriram. Que tua intercessão faça com que esses bloqueios não persistam e que as bênçãos que estavam retidas possam me alcançar. Que nada me impeça de colher os frutos do trabalho justo, da iniciativa honesta,
do agir responsável e atento. Santo Expedito, intercede junto ao Senhor para que toda pressa desgovernada seja substituída por direção clara. Que não falte perseverança em minha vida, nem tampouco confiança. Que minha mente esteja sempre aberta às estratégias que abrem caminhos duradouros. Que eu seja guiado à solução nos momentos de impasse, à luz quando tudo parecer escuro, à paz mesmo nos desafios. Que não haja distração que me afaste do foco e que, mesmo diante de ventos contrários, eu saiba resistir sem hesitar. Conduzam-me aos caminhos que rendem frutos justos, onde o que conquisto não é tirado por mãos traiçoeiras nem consumido por incertezas. Que o dinheiro que entra não escorra pelas frestas da imprudência. Que os bens que adquiro não sejam motivo de inquietação, mas instrumentos de segurança e estabilidade. Que eu saiba direcionar tudo com sabedoria, escolhendo com clareza onde colocar meu tempo, minha atenção e minhas decisões. Peço que minha casa seja protegida contra toda influência que vise destruir meu avanço, que minha mente não seja atingida por vozes que plantam dúvida ou desânimo, e que minha presença seja cercada pela graça que impede quedas. Que os caminhos que levam à estagnação sejam evitados e que tudo aquilo que eu construir esteja sob o olhar de Deus, firmado em rocha que não se abala. Nossa Senhora desatadora dos nós, Santo Expedito, levem este clamor até o Senhor. Que Ele, em sua misericórdia, permita que minha vida financeira seja reorganizada com sabedoria, que os dias à frente tragam boas surpresas, contatos abençoados, decisões acertadas e soluções práticas. Que tudo aquilo que parecia distante ou inalcançável comece a se tornar realidade. Que o equilíbrio entre o necessário e o abundante me acompanhe. Que o acúmulo que busco venha com bênçãos, e não com fardos ocultos. Ajudem-me a proteger o que já possuo e a multiplicar com responsabilidade aquilo que ainda virá. Que eu esteja preparado para administrar aquilo que recebo, com lucidez e serenidade. Que eu não seja vencido pela ansiedade, nem pelo desânimo, mas siga sempre com confiança no olhar de Deus, com vossa intercessão como escudo, e com a certeza de que o que é justo e necessário me será concedido no tempo exato. Santíssima Mãe, Nossa Senhora desatadora dos nós, bendita entre todas as mulheres, olhar que atravessa o tempo e os tormentos, escuta que acolhe os clamores de quem sofre em silêncio, venho diante de ti com o coração marcado por dívidas que pesam nos ombros, cobranças que tiram o sossego, boletos que acumulam como espinhos diários, chamadas que perturbam, cobranças que atravessam os pensamentos e interrompem os momentos de paz. A ti me dirijo, consciente de que nenhuma aflição passa despercebida aos teus olhos misericordiosos. Trago comigo a dor silenciosa de quem tenta reorganizar a vida e encontra paredes altas, respostas tardias, promessas não cumpridas, obstáculos que atrasam a libertação financeira que tanto deseja alcançar. Santo Expedito, que é reconhecido como auxílio nos momentos onde tudo parece urgente, cuja resposta vem quando as circunstâncias pedem decisão e resolução rápida, volto-me também a ti com a esperança de encontrar, por tua intercessão, caminhos abertos, soluções inesperadas, clareza nas escolhas e alívio no coração. Que o auxílio dos céus não tarde e que as amarras da dívida não persistam como algemas. Muitas vezes, os compromissos assumidos em boa intenção acabam se tornando fontes de aflição, e é nessas situações que o pedido mais sincero se forma. Que o passado não tenha mais poder sobre o presente, e que cada débito seja solucionado de maneira justa, sem causar mais desequilíbrio. Há noites em que os pensamentos não descansam, em que os olhos permanecem abertos por horas, calculando, revendo contas, buscando saídas. Há dias em que a esperança parece distante, e o medo de não conseguir se aproxima com um peso que corrói. A cobrança externa é uma, mas a cobrança interna castiga ainda mais. As promessas feitas, os compromissos firmados, tudo isso clama por uma reorganização, e é diante disso que a tua intercessão, Nossa Senhora, se faz necessária. Desata os nós que impedem a chegada dos recursos justos, afasta o bloqueio que retém o salário, que interrompe os recebimentos, que posterga soluções. Que a sabedoria divina esteja presente nas oportunidades que surgirem, e que nenhuma distração me desvie do que realmente importa.
Santo Expedito, fiel guerreiro da fé, desperta em mim a disposição de agir com lucidez, de discernir o que é urgente do que é secundário. Que os compromissos não se transformem em prisões, e que aquilo que ainda está pendente encontre resolução sem humilhação, sem constrangimento. Que haja chance de renegociar, reorganizar e quitar, passo a passo, tudo que ainda pesa sobre os ombros. Que as portas certas se apresentem no momento exato, sem adiamentos que provoquem mais preocupação. Que a renda seja suficiente, que as oportunidades tragam alívio e que os caminhos escolhidos sejam os mais adequados para restaurar a tranquilidade financeira. Intercedam para que a bênção da organização tome conta do meu dia a dia. Que cada centavo seja utilizado com sabedoria, que os compromissos assumidos encontrem cumprimento, e que as pendências do passado não interfiram mais na capacidade de reconstrução. Que os erros já cometidos não sejam repetidos. Que cada cobrança seja finalizada com dignidade, e que aquilo que um dia me trouxe inquietação seja apenas lembrança de um tempo superado. Que os credores encontrem em mim alguém que honra os compromissos assumidos, e que as portas do entendimento estejam abertas, permitindo acordos justos e prazos que permitam respirar. Nossa Senhora, Mãe que cuida dos seus filhos em todas as áreas da vida, acolhe este pedido por equilíbrio, por libertação das dívidas, por serenidade nos dias em que o dinheiro não chega, por tranquilidade nos momentos em que a conta não fecha. A realidade financeira se apresenta como um desafio constante, onde cada falha pode custar muito, onde cada passo precisa ser bem calculado. Por isso, suplico que a tua intercessão retire de meu caminho aquilo que bloqueia o acesso à reorganização. Que a pressão emocional causada pelas cobranças constantes seja substituída por alívio e serenidade. Que o peso da inadimplência não me defina, e que as portas da reestruturação sejam abertas de maneira clara, prática e possível. Santo Expedito, Santo da resolução rápida, caminha ao meu lado quando os prazos apertam, quando a conta chega sem saldo, quando o telefone toca trazendo preocupação. Que a paz reine mesmo nos dias de maior instabilidade. Que a confiança em Deus esteja presente em cada decisão, e que os frutos do trabalho sejam preservados. Que aquilo que recebo não seja sugado por dívidas acumuladas, mas direcionado de forma inteligente. Que os olhos estejam atentos ao essencial, e que a vaidade não conduza à repetição de erros financeiros. Nossa Senhora desatadora dos nós, destrava os bloqueios emocionais que me mantêm refém de decisões mal planejadas. Que eu saiba dizer não quando necessário, que eu reconheça os limites antes que se tornem problemas maiores. Que haja orientação divina nas minhas atitudes, que a prudência esteja presente ao lidar com qualquer valor, e que a disciplina me acompanhe dia após dia. Que não falte o necessário e que o supérfluo não encontre espaço para desorganizar aquilo que já está sendo reconstruído. Que as bênçãos do alto afastem de minha vida o espírito da escassez, a mentalidade da dívida eterna, a atração por caminhos que prometem ganhos rápidos mas causam mais perdas. Que a clareza do céu esteja comigo quando propostas surgirem, para que nenhuma armadilha se disfarce de oportunidade. Que as escolhas sejam feitas com calma, que a administração dos recursos seja constante, e que a solução definitiva se aproxime com estabilidade, sem depender de milagres instantâneos, mas sim de ações bem orientadas, fortalecidas por vossa intercessão. Que a casa onde moro não seja marcada por tensão financeira, mas por equilíbrio, paz e estabilidade. Que os que convivem comigo também sintam o alívio de ver cada dívida sendo resolvida, cada pendência sendo encerrada, cada cobrança dando lugar à tranquilidade. Que a serenidade volte a fazer parte da rotina, sem receios de cartas, de notificações, de avisos bancários. Que a dignidade seja restaurada e que o nome não mais carregue peso algum. Que toda humilhação provocada por dívidas passadas dê lugar a uma nova fase de vida, onde o que me pertence seja protegido e bem direcionado. Nossa Senhora desatadora dos nós e Santo Expedito, apresentem a Deus este pedido sincero, esta necessidade urgente de reconstrução, este desejo de viver em equilíbrio, com as contas em dia, com a vida financeira pacificada, sem pressões, sem medo, sem a sombra constante da inadimplência.
Que a confiança se fortaleça a cada passo, e que as dívidas que hoje existem sejam quitadas com dignidade, sem prejuízo maior, sem sacrifícios extremos, mas com discernimento, sabedoria e orientação divina. Rainha que observa os clamores mais profundos e não ignora o homem que luta contra as ciladas escondidas nos caminhos da vida, recorro à tua presença neste instante, com a consciência de quem carrega consigo a necessidade urgente de preservar aquilo que já foi conquistado. As mãos que trabalharam, as noites que não descansaram, os dias atravessados com fé e persistência, tudo isso resultou em bens materiais, recursos financeiros e alguma estabilidade que agora se veem ameaçados por armadilhas, promessas falsas, interesses maliciosos e olhares dissimulados. Neste momento em que o mundo caminha em velocidade e confusão, venho buscar, através da tua intercessão diante do Altíssimo, a proteção contra qualquer tentativa de desfalque, roubo, fraude ou golpe direcionado àquilo que está sob minha guarda. Tantas são as situações em que o engano se disfarça de oportunidade, em que a palavra fácil tenta se impor como verdade, em que a manipulação se esconde por trás de um sorriso, e é por isso que imploro, com sinceridade absoluta, que nenhuma dessas ciladas se aproxime de mim. Que os olhos estejam sempre atentos aos sinais, que a sabedoria se manifeste nos momentos decisivos, e que toda tentativa de retirar de mim o que conquistei com trabalho e zelo seja frustrada antes mesmo de se concretizar. Nenhum valor, por menor que seja, deve ser colocado em mãos erradas. Nenhuma assinatura deve ser dada com engano. Nenhum investimento deve se transformar em prejuízo. Que nenhuma armadilha, por mais bem articulada que seja, consiga atravessar as barreiras invisíveis que a tua intercessão é capaz de erguer ao meu redor. Santo Expedito, fiel defensor daqueles que buscam auxílio imediato diante de perigos e urgências, volto-me a ti com o coração atento, pois os tempos são incertos e os ataques nem sempre são visíveis. Que a tua intercessão me acompanhe em cada passo, blindando meus recursos contra falsidades, contra aqueles que se aproximam com interesse disfarçado, contra conselhos que tentam seduzir e desviar da prudência. Que nenhuma armadilha digital, nenhuma ligação suspeita, nenhum acordo ilusório consiga alcançar meu patrimônio. Que toda tentativa de me prejudicar encontre resistência vinda do alto. Que nenhuma assinatura seja feita no impulso, que nenhuma proposta me leve ao erro. Que as palavras certas surjam para recusar o que não convém, e que as oportunidades verdadeiras sejam reconhecidas sem dúvida. Que cada moeda, cada centavo, cada bem material esteja resguardado por tua intercessão, Nossa Senhora. Que a tua presença seja como muralha invisível entre mim e toda injustiça. Que as intenções daqueles que se aproximam de mim por interesse sejam desmascaradas antes que qualquer prejuízo aconteça. Que os olhos enxerguem além da superfície, além das aparências, além dos discursos elaborados. Que as decisões financeiras não sejam tomadas por ansiedade, mas com discernimento verdadeiro. Que nenhuma ganância, vaidade ou distração me tire do caminho seguro. Que os conselhos falsos percam a influência e que a malícia alheia encontre barreiras intransponíveis. A proteção que busco não está somente nos cofres, nos sistemas, nas senhas ou nos contratos. A proteção que peço se baseia numa vigilância divina que tudo vê, que tudo orienta, que tudo preserva. Que aqueles que tentam agir com malícia tenham seus planos frustrados, que as intenções erradas se revertam, que o próprio céu impeça qualquer ação que vise tirar de mim o que é legítimo, o que é resultado de minha dedicação, o que já me pertence com justiça. Que nenhuma dor futura venha da confiança depositada em quem não merece. Que nenhuma perda seja causada por ingenuidade diante de pessoas manipuladoras. Santo Expedito, Santo da fé que não hesita, que tua luz me conduza por caminhos seguros, onde os frutos do meu trabalho estejam protegidos. Que o discernimento esteja presente ao assinar qualquer contrato, ao ouvir qualquer proposta, ao entrar em qualquer acordo. Que nenhuma oferta tentadora oculte prejuízos. Que as intenções verdadeiras sejam evidentes. Que a pressa não tome o lugar da análise cuidadosa. Que os ouvidos estejam surdos para a persuasão vazia. Que os olhos estejam abertos para ler além das palavras.
Que a tua intercessão me livre dos enganos financeiros que trazem dor, desordem e prejuízo duradouro. Nossa Senhora desatadora dos nós, guia incomparável nos momentos em que a mente se confunde e os caminhos se embaralham, clamo a ti para que toda a trama arquitetada contra minha estabilidade financeira seja exposta e desfeita. Que nenhuma promessa falsa, nenhum investimento duvidoso, nenhuma sociedade mal planejada venha causar prejuízo. Que cada decisão seja tomada com lucidez. Que cada documento seja lido com atenção. Que cada pessoa que se aproxima de mim com outras intenções seja mantida distante. Que a desconfiança justa se manifeste quando for necessário, e que a prudência prevaleça diante do entusiasmo. Que eu saiba proteger o que está sob minha administração, sem culpa, sem medo, mas com firmeza e serenidade. Peço que todo valor seja bem guardado, que cada bem seja preservado e que nenhum roubo, furto ou engano digital se aproxime. Que os meios eletrônicos usados para preservar meu dinheiro estejam protegidos por camadas invisíveis de vigilância celestial. Que os olhos maliciosos desviem de mim. Que nenhuma informação seja usada contra mim. Que minhas senhas estejam guardadas e inacessíveis àqueles que buscam lucro por meios ilícitos. Que os contatos que se aproximam com máscaras e sorrisos falsos sejam identificados. Que os planos de quem deseja me enganar sejam neutralizados. Que as armadilhas que são lançadas ao acaso não encontrem em mim um alvo fácil. Que o discernimento permaneça constante, mesmo nas horas em que o cansaço tenta encurtar a atenção. Que a paz não seja quebrada por preocupações provocadas por perdas evitáveis. Que cada bem esteja protegido contra olhos cobiçosos, contra atitudes desonestas, contra pessoas que não respeitam o que pertence ao outro. Que a tranquilidade financeira não seja interrompida por atitudes impensadas ou promessas de ganho rápido. Que os passos sejam firmes e que a segurança acompanhe cada movimentação. Que a proteção se estenda ao que já está sob minha posse e também ao que ainda está por vir. Nossa Senhora desatadora dos nós, intercede por mim para que os caminhos sejam limpos de armadilhas financeiras. Santo Expedito, guia-me quando decisões precisam ser rápidas e certeiras. Que a união de vossas intercessões seja suficiente para preservar minha estabilidade material, impedindo que o engano, o prejuízo ou qualquer golpe me atinja. Que o que conquistei com honestidade continue sendo meu sem interferências malignas. Que nenhuma artimanha alheia me desvie da proteção do céu. Que a cada passo, a proteção de Deus esteja sobre mim, sobre meus bens, sobre meu dinheiro e sobre todas as decisões que cercam a minha vida financeira. Nossa Senhora desatadora dos nós, reconhecida por tua atenção diante das dificuldades que aos olhos humanos parecem insolúveis, venho neste instante colocar diante de ti tudo aquilo que pulsa em meu íntimo, tudo aquilo que está relacionado à minha vida profissional, à busca por realização material, à necessidade de estabilidade e prosperidade. Que tua presença diante de Deus seja como uma ponte segura entre minhas aspirações e os caminhos que devem se abrir. Que tua intercessão silenciosa e poderosa alcance os céus e leve comigo o desejo sincero de prosperar sem limites, de alcançar uma realidade onde o sucesso seja constante e onde novas portas se façam visíveis, mesmo quando tudo à minha volta pareça desacelerar. Clamo por tua ajuda para que todos os caminhos ligados à minha carreira sejam claros, que as possibilidades que surgem não me passem despercebidas e que meu nome esteja presente em lugares onde minha atuação seja valorizada, reconhecida e procurada. Que minha imagem, meu trabalho, minhas capacidades estejam alinhadas ao que o mundo precisa, que aquilo que sei fazer, que minha dedicação ao ofício, que meu empenho diário seja notado por aqueles que têm o poder de abrir espaços, de promover avanços, de criar oportunidades sólidas e duradouras. Que nada fique travado, que nada esteja oculto, que nenhuma porta que pertence a mim permaneça fechada por interesses que não compreendo ou por obstáculos plantados por quem deseja minha paralisação. Santo Expedito, aquele que intercede com prontidão diante de causas urgentes, volta teu olhar para mim, que busco caminhos para ir mais longe profissionalmente. Que nenhuma palavra contrária se levante para prejudicar minha reputação. Que nenhuma tentativa de diminuição de minha capacidade encontre eco.
Que nenhuma injustiça permaneça como pedra no caminho. Que minha caminhada se desdobre com agilidade. Que as oportunidades certas se multipliquem e se mostrem com nitidez. Que as portas certas não apenas existam, mas estejam escancaradas diante de mim. Que nenhuma sombra impeça a luz de chegar até meu nome. Que nenhuma intriga tire de mim aquilo que já me pertence. Que nenhuma interferência externa atrapalhe o que está destinado a mim. Que meu valor profissional esteja sempre em evidência. Que minha inteligência seja reconhecida. Que minha habilidade seja requisitada. Que minha presença seja lembrada nos momentos mais oportunos, quando se decidir por novas vagas, projetos, promoções, parcerias. Que meu nome circule entre os influentes, entre os que têm o poder de encaminhar oportunidades. Que meus talentos sejam lembrados por aqueles que me viram em ação e por aqueles que ouviram falar de mim por bons motivos. Que nenhuma semente de inveja tenha solo fértil à minha volta. Que nenhuma mentira encontre crédito. Que nenhuma opinião distorcida ganhe peso. Que o que é verdadeiro e justo sobre minha carreira esteja sempre adiante, iluminando minhas próximas conquistas. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe que observa cada nó com paciência e os desfaz com sabedoria, direciona tua atenção para os nós que impedem o avanço da minha trajetória. Desfaz os nós da estagnação, os nós das portas trancadas, os nós das palavras que não chegam, dos convites que não acontecem, das indicações que não me alcançam. Desfaz os nós das oportunidades ocultadas, das decisões injustas, das escolhas alheias que me deixaram à margem. Que nenhum obstáculo mantenha minha vida profissional no mesmo lugar. Que aquilo que aguarda ser liberado, o que me pertence por direito, o que está reservado para mim, não seja mais adiado por impedimentos invisíveis. Santo Expedito, intercede para que minha sorte brilhe diante dos olhos daqueles que podem transformar minha realidade. Que nenhuma barreira invisível dificulte o acesso às conquistas maiores. Que a sorte esteja presente em cada nova possibilidade, em cada reunião inesperada, em cada conversa simples que possa abrir espaço para avanços concretos. Que o destino me coloque no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Que eu seja lembrado nos momentos exatos. Que a sorte me acompanhe em processos seletivos, em entrevistas, em negociações, em decisões importantes. Que as palavras corretas estejam nos meus lábios. Que minha energia seja notada como presença necessária. Que meu nome circule com prestígio e admiração. Que nenhuma distração me tire da rota. Que nenhuma oportunidade passe despercebida. Que a atenção esteja voltada para os detalhes importantes. Que os sinais enviados por Deus se manifestem de maneira clara. Que os caminhos se construam sem confusão. Que os convites venham de lugares de prestígio. Que os vínculos que se formarem tenham solidez. Que meus contatos se tornem pontes seguras para novas possibilidades. Que cada ambiente profissional onde eu esteja me reconheça como alguém de valor. Que meus passos sejam acompanhados por decisões sábias e momentos de sorte reveladora. Que as surpresas que surgirem sejam positivas e transformadoras. Que a tua intercessão, Nossa Senhora, seja silenciosa, mas definitiva. Que ao teu lado os anjos se posicionem em meu favor. Que os nós do passado, que ainda prendem minha trajetória, sejam soltos um a um. Que nada do que me bloqueia se mantenha. Que o que é meu venha até mim. Que o dinheiro que está ligado ao meu talento chegue sem desvios, sem demoras, sem conflitos. Que os projetos sejam bem-sucedidos. Que os contratos venham com segurança. Que as negociações terminem em ganhos. Que o reconhecimento traga abundância. Que a sorte não se esgote. Que novas oportunidades apareçam quando menos se espera. Que minha carreira avance em direção a um futuro mais amplo e promissor. Que nenhuma palavra alheia tenha mais poder do que a vontade divina. Que nenhuma tentativa de prejudicar minha imagem tenha efeito. Que nenhuma escolha errada tenha peso permanente. Que os erros do passado não se tornem impedimentos para meu progresso. Que a superação esteja presente,
mesmo quando os dias forem difíceis. Que a confiança em mim mesmo seja renovada, especialmente nos momentos em que parecer que nada avança. Que a tua presença, Nossa Senhora, caminhe à frente, desfazendo o que paralisa, abrindo o que está fechado, conduzindo-me até os lugares onde meu sucesso será não apenas possível, mas necessário. Santo Expedito, guerreiro atento, guia minha trajetória por caminhos onde o reconhecimento vem acompanhado da prosperidade. Que os frutos do meu trabalho sejam amplos, que o retorno financeiro seja constante, que as recompensas superem as expectativas. Que aquilo que me pertence se manifeste sem atraso. Que a sorte que me acompanha abra novas rotas, traga novos aliados, ilumine novos cenários. Que os horizontes se expandam. Que cada dia traga uma possibilidade inédita de avançar. Que os desafios apareçam, mas que as soluções surjam antes que qualquer dano aconteça. Nossa Senhora desatadora dos nós, que teus olhos estejam sobre mim em todos os momentos em que decisões importantes precisarem ser tomadas. Que nenhum passo seja dado por impulso. Que nenhuma escolha aconteça por desespero. Que as mãos que assinam contratos estejam seguras. Que as palavras que saem da minha boca carreguem verdade e inteligência. Que meu olhar transmita confiança. Que minha postura reflita autoridade. Que meu nome seja sinônimo de competência. Que o sucesso me acompanhe de modo contínuo. Que a sorte me abrace como aliada fiel. Que a prosperidade seja estável, presente e cada vez mais ampla. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.